Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós estamos no dia 16 do mês de setembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 10 de Tishrei, do ano 5782. Estamos no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, ok? Então hoje nós temos aí Shacharit, o serviço da manhã. E antes de nós entrarmos no serviço da manhã, vamos aí, falar sobre o Levítico, Vaikra, capítulo 23, versos 26 a 32, que assim nos diz. E o Eterno falou a Moshe dizendo: aos 10 dias desse 7º mês é o dia das expiações. Santa convocação será para vós, e afligireis as vossas almas. E nenhuma obra fareis nesse dia, porque é dia de expiações. E nenhuma obra fareis nesse mesmo dia, porque é dia de expiações, porque toda alma que não se afligir nesse mesmo dia será cortada de seu povo. E toda alma que fizer alguma obra neste dia, destruirei aquela alma do meio de seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo será para vossas gerações e todas as vossas habitações. Dia de descanso total será para vós, e afligirei as vossas almas. Aos 9 dias do mês à tarde, de uma tarde a outra, descansareis no vosso Shabat. Então, antes do pôr do sol de ontem, segundo as orientações rabínicas, nós começamos a partir das 17h40, nós começamos a afligir as nossas almas, fazendo ou não fazendo jejum, temos aí restrições para esses dias, para esse dia, melhor dizendo, onde vamos afligir as nossas almas até as 18h34 de hoje, deixando de fazer muitas coisas que nós gostamos, que nos dá prazer, satisfação, para nos dedicarmos completamente, a Yom Kippur, dia das expiações, o dia do perdão. Jeremias, o Eterno fala através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versos 2 e 3, Assim disse o Eterno, que tudo faz acontecer, o Eterno que tudo cria e determina, eterno é seu nome. Clama a mim e te responderei, e te farei conhecer coisas grandes e importantes que estão ocultas de ti, Então é interessante nós observarmos isto, pois realmente, o Eterno, aquele que tudo faz acontecer, que tudo cria e determina, portanto, o nosso Deus, ele não deixou de criar, ele continua criando, ele continua sendo criador a cada momento do nosso viver e a cada momento da existência do universo. E eterno é o seu nome, então ele diz, clama a mim e te responderei e te farei conhecer coisas grandes e importantes que estão ocultas de ti. Realmente, se o Eterno ele abrisse os nossos olhos espirituais para que pudéssemos ver, contemplar as realidades que estão diante de nós, se fosse tudo repentinamente, provavelmente uma grande parcela das pessoas entrariam em paranoia, ver coisas grandes, maravilhosas que estão diante dos nossos olhos, realmente deixariam as pessoas bem perturbadas. Nós podemos contemplar esta realidade visualizando o que acontece ao nosso redor, no nosso tempo presente. Quando chega a nós alguma notícia boa, qual é a reação normalmente das pessoas quando escutam uma notícia boa? Imediatamente, sem pensar, a resposta é: será mesmo? Ou seja,
A realidade do mundo físico, desse mundo inferior, mundano, é tão forte, é tão pesada, que quando chega uma boa notícia, a primeira expressão que as pessoas têm é exatamente esta: será verdade mesmo? Será isso? Então, por isso, o Eterno fala através do profeta Jeremias de uma forma bem clara. Clama a mim e te responderei e te farei conhecer coisas grandes e importantes que estão ocultas de ti. Então o Eterno, ele não vai mostrar de repente tudo ao mesmo tempo, porque a nossa mente também não compreenderia isto. Então por isso Deus, ele vai revelando aos poucos, passo a passo, medida sob medida. Então por isso, né, o Eterno realmente ele diz: clama a mim. E isso daí é algo contínuo que nós precisamos estar fazendo no nosso dia a dia, ok? Com referência a esse passo a passo, nós temos aí, né, um conto, uma história que os nossos rabinos trazem para nós, né, que nos fala da seguinte forma: o Rabi Israel Zalman de Harhov, um discípulo de Rabi Avraham de Slonim, certa vez reclamou com o Rabi Avraham, né, dizendo: Rebbe, trabalhei tanto durante toda a minha vida para fazer techuvá, retorno e arrependimento, e mesmo assim não consigo notar a menor alteração em meu caráter. O que posso fazer? Por que isso? Então o Rabi Avraham, ele respondeu ao Rabi Israel Zalman, dizendo: imagine um homem que está preso no barro até os tornozelos. A cada passo que ele dá, ele parece que afunda mais naquele barro. Mas ele novamente dá outro passo, ele não para, ele continua, passo a passo. Porque a realidade é que cada passo que ele dá, ele está se dirigindo e está se aproximando, ficando mais perto da terra seca. Se ele parar, ele fica atolado. Se ele parar, ele não sai da lama. Mas à medida que ele vai dando passo a passo, ele vai se aproximando mais e mais da terra seca. Clama-me e responder-te-ei, e mostrarei a ti coisas grandiosas e maravilhosas que estão ocultas a ti. Entendeu? Não adianta nada você ficar parado, estacionado, afinal de contas você não é crente poste, né? Que fica parado, atolado, imóvel. Então se você fica parado, imóvel, só reclama da vida, só reclama e não faz nada para melhorar, para progredir, a culpa não é de Deus e nem dos seus irmãos. À medida que disse o Rabi Avraham ao seu amigo, o Rabi Israel Zalman, aquele que está atolado na lama, se ele ficar parado, ele vai ficar atolado e vai se afundar cada vez mais. Mas se ele caminha, anda, ele está mais perto da terra seca e está mais próximo de ser livre de toda e qualquer lama. Então, por isso, o Eterno nos fala através do profeta Jeremias. E uma segunda questão, né, que os nossos sábios trazem para nós nos seus contos, nas suas histórias, nos fala sobre o Rabi de Simcha Bunim, que certa vez estava sentado com seus Hassidim, os seus discípulos, quando resolveu perguntar: como sabem que um pecado foi perdoado? Uma pergunta simples, objetiva.
E todos os Hassidim, todos os discípulos, cada um foram respondendo à sua maneira, de diversas formas, várias respostas, mas nenhuma delas satisfez o Rabi Simcha Bunima. Depois de um tempo, e o pessoal fala, e percebe, né, que nenhuma resposta estava agradando o mestre, e aí cada um tentando falar ou responder melhor do que o outro, e mesmo assim, né, a cara do mestre era aquela cara que realmente o limão azedou. O limão azedou. E o pessoal falou, aí um olhou para o outro e falou assim, gente, eu acho que não aprendemos a coisa correta não, hein? Porque olha a cara do Messi, como que ele tá. Nenhuma resposta parece que o agradou. Então, depois de algum tempo, o próprio Rabi, né, Simcha de Bunim, ele então responde aos seus alunos dizendo, também como a pergunta foi simples, também veio requerer uma resposta simples, né? Muitas vezes é nós que complicamos para responder. Muitas vezes nós achamos que Deus ele não está esperando de cada um de nós uma posição simples, algo simples. Então nós é que complicamos a resposta. Então por isso, né, o Rabi Simcha Bunim, ele simplesmente respondeu aos seus discípulos: como sabemos que um pecado realmente foi perdoado? A resposta é: um pecado foi perdoado quando a pessoa não mais o repete. Quando uma pessoa não mais repete o seu pecado, é sinal que foi perdoado. Portanto, conclusão óbvia é que quando a pessoa repete os seus pecados, é porque de fato não houve perdão. Não porque Deus não quis perdoar. É porque Deus está vendo que a pessoa ela está pedindo perdão apenas de aparência. Ela colocou aquela máscara chamada hipocrisia, aquela máscara fantasia de santo, de arcanjo, e pediu perdão, mas de fato não houve arrependimento. Então, quando se sabe que um pecado foi perdoado? Quando ele não comete mais o pecado. Por quê? Porque ele de fato se arrependeu e abandonou o mau caminho. Ok? É isso daí. Estamos em Yom Kippur, dia do perdão 5782. E vamos então para o nosso serviço da manhã, depois dessa introdução. Para os que têm o Marzor, o livro de Marzor, nós vamos então para a página 97. Né? Então nós estamos na página 97 para o nosso serviço da manhã, Shacharit. Né? Então os que puderem ficar em pé, vamos ficar em pé para início do nosso serviço da manhã, ok? Nós vamos tendo aí esse probleminha aí, né? Sobe o pedestal, desce o pedestal, para a gente poder estar fazendo aí as preces, ok? Então, iniciando o serviço da manhã, página 97, nós temos aí o Modeh Ani Lefanecha, que é o agradeço a ti, Rei vivo existente, por ter devolvido minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. O Modeh Ani, como sabemos, nós falamos quando abrimos os nossos olhos ao despertarmos pela manhã, ok? Então, nós vamos iniciar o nosso serviço da manhã, página 97, Baruch Atah Adonai, ok? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria e nele criou orifícios e orifícios, cavidades e cavidades. Está revelado e sabido perante o trono de tua glória que, se um deles for bloqueado ou se um deles for aberto, não será possível sobreviver nem mesmo por um curto espaço de tempo.
Bendito és tu, Adonai, que cura toda a carne e faz maravilhas. Só para podermos aí elucidar melhor, né, os amados, o início do serviço é o mesmo o começo, né, é o mesmo daquele que nós fazemos no nosso cotidiano. Depois nós temos aquilo que fazemos também no serviço da manhã, no Shacharit, no Shabat, né? Então nesse caminho que nós estamos aqui, ok? Continuando, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dá entendimento ao galo para distinguir entre dia e noite. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que abre os olhos dos cegos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que liberta os presos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que endireita os encurvados. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que veste os despidos. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dá força ao exausto. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cinge o povo de Israel com poder. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que coroa o povo de Israel com glória. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fez escravo. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fez mulher. Obviamente, os homens que assim o fazem, né? Shelo Asani Isha, né? E as mulheres, né? Agradecem a Hashem por tê-la feito mulher, ok? Continuando, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos meus olhos e a sonolência da minha pálpebra. Yeri Hatson, que seja a tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, nos acostumarmos a estudar a tua Torá e fazer-nos apegar aos teus mandamentos. Não nos leve ao pecado, nem à transgressão ou iniquidade, nem à tentação ou ao desprezo. Que a má inclinação não tenha domínio sobre nós, afasta-nos de uma pessoa má e de uma má companhia, faze com que nos apeguemos à boa inclinação e às boas ações, e força nossa inclinação a ser subserviente a ti. Concede-nos hoje e todo dia graça, benevolência e misericórdia em teus olhos e nos olhos de todos os que nos contemplam. E concede abundante benevolência sobre nós. Bendito és tu, Adonai, que concede abundante benevolência sobre seu povo Israel. Seja a tua vontade, Adonai, meu Deus e Deus de meus pais, proteger-me hoje e todos os dias dos homens insolentes e do despudor, de um homem perverso, de uma má companhia, de um mau vizinho e de uma má ocorrência, de um olho mau, de uma língua maliciosa, da difamação, do falso testemunho, do ódio dos homens, de acusações caluniosas, da morte não natural, das severas doenças e do infortúnio, do adversário destrutivo, de um julgamento severo e de um oponente implacável, da destruição do Gehinnom. Agora nós vamos para o Matuvu e Adon Olam. Então, podeis sentar. Vamos então sentar, ok? Baruch Hashem. Ok. Vamos lá então. Página 99 do Mahzor, Matovu. Matovu ochalecha Yaakov mishkenotecha Israel. Vanibero v'chazdecha avo veitecha eshtahave heichal kodeshecha beiratecha. Vanitefilati lecha Adonai etiratson. Elohim bero v'chazdecha anene beemte ishecha. Quão agradáveis são tuas tendas, ó Yaakov, e tuas moradias, ó Israel,
Eu, através da tua abundante benevolência, entro em tua casa. Eu me inclino em direção ao teu sagrado santuário em temor a ti. Que a minha prece a ti, Adonai, seja um momento propício. Deus, em tua abundante benevolência, responde-me com tua verdadeira salvação. Né? Adon Olam, amo do universo. Adon Olam, asher malach, beteren kol tsunivra, let nasab bechevitzikol, azai melech shemonekra, viacharei kirlot hakol, levadoi meloch norá, vehu chayá, vehu rové, vehu yebetifara, vehu echad, vem encheni, liamishir lo liach birá, belir eshit belit tachlit, velo aos veamizra, vehu eli vechai goali, vetsurchev li betsara, vehu nisi humanos li, menat kosi bayon ekra, beado afikdiru ri, beitishan, veaira, veemiruhi geviati Adonai li velo ira. Novamente, vamos ficar em pé para irmos para Adonai Melech. Ok? Vamos lá. Página 100, né? Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Meloch, Leolam Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Meloch, Leolam Vaed. Vehai Adonai Lemelech, Arkol Haaretz, Bayom Hahu Ichie, Adonai Echad, Ushemo Echad. Osheno Adonai Eloheinu, Vekabitseno Min Hagoim, Lehodot Leshem Kodeshecha, Leishtabeach, Bitehilatecha. Baruch Adonai Elohei Israel, Min Haolam, Vead Haolam. Veamar Kol Ham, Amém, Aleluia. Kol HaNeshama Techalel, Yah, Aleluia. Adonai é rei, Adonai foi rei, Adonai será rei para sempre. Adonai será rei sobre toda a terra. Nesse dia Adonai será um e seu nome um. Salva-nos, Adonai, nosso Deus, recolhe-nos dentre as nações, para que possamos exaltar teu santo nome e dedicar glorificações em tua honra. Bendito seja Adonai, Deus de Israel, de geração em geração, e todo o povo dirá amém. Louvai a Adonai, toda alma louvará a Adonai, louvem a Adonai. Página 101, vamos para as demais preces desta manhã. Podeis sentar. Baruch Hashem, né? Que nós estamos aí na nossa comunidade Benei Noach, né? Virtual. Baruch Hashem, né? Que nós estamos aí ao mesmo tempo praticamente aí dos 4 ventos de norte a sul, leste a oeste, na nossa comunidade virtual, né? Benei Noach, ok? Página 101, o cântico para as ascensões, Shir Lama'alot. Eleva os meus olhos às montanhas, de onde virá minha ajuda? Minha ajuda virá de Adonai, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que o teu pé resvale. Teu guardião não cochila. Realmente o guardião de Israel não cochila nem dorme. Adonai é teu guardião, Adonai é tua sombra protetora, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. Adonai te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Adonai cuidará a tua ida e a tua vinda, desde agora e para sempre. Né? Vamos agora para a Rodula Adonai Kitov Kileolam Hasdo, né? Pois a sua bondade é eterna, Kileolam Hasdo. Louvem a Adonai, pois ele é bom, pois sua bondade é eterna. Rendei graça ao Deus dos deuses, pois sua bondade é eterna. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois sua bondade é eterna. Quem faz grandes maravilhas sozinho, pois sua bondade é eterna. Quem com entendimento fez os céus, pois sua bondade é eterna. Quem sobre as águas expandiu a terra, pois sua bondade é eterna. Quem fez os grandes luzeiros, pois sua bondade é eterna.
O sol para presidir o dia, pois sua bondade é eterna. A lua e as estrelas para governarem a noite, pois sua bondade é eterna. Que golpeou o Egito nos seus primogênitos, pois sua bondade é eterna. E que tirou do meio deles a Israel, pois sua bondade é eterna. Com forte poder e com braço estendido, pois sua bondade é eterna. Quem partiu o Yam-Suf em suas partes, pois sua bondade é eterna. E por meio dele fez passar a Israel, pois sua bondade é eterna. E atirou no Yam-Suf o faraó e o seu exército, pois sua bondade é eterna. Quem conduziu o seu povo pelo deserto, pois sua bondade é eterna. Aquele que feriu os grandes reis, pois sua bondade é eterna. E que tirou a vida a poderosos reis, pois sua bondade é eterna. A Sihon, rei dos Amoritas, pois sua bondade é eterna. E a Og, rei de Bashan, pois sua bondade é eterna. E deu a terra deles em herança, pois sua bondade é eterna. Em herança a Israel, seu servo, pois sua bondade é eterna. Ele se lembrou de nós e nosso abatimento, pois sua bondade é eterna. E nos salvou dos nossos adversários, pois sua bondade é eterna. É ele quem dá alimento a toda a carne, pois sua bondade é eterna. Deem glória ao Deus dos céus, pois sua bondade é eterna. Agora vamos para Haderet Ve'Haemunah Lechai Olamim, que é, a ele que vive para sempre. Ok? O poder e a fidelidade a ele que vive para sempre. O entendimento e a bênção a ele que vive para sempre. A magnificência e a grandeza a ele que vive para sempre. O conhecimento e a fala a ele que vive para sempre. A majestade e o esplendor a ele que vive para sempre. A convocação e o fervor a ele que vive para sempre. O resplendor e o brilho a ele que vive para sempre. A virtude, o poderio a ele que vive para sempre. O ornamento e a pureza a ele que vive para sempre. A unicidade e o temor a ele que vive para sempre. A coroa e a honra a ele que vive para sempre. A Torá e a percepção a ele que vive para sempre. O reinado e o domínio a ele que vive para sempre. A beleza e a vitória a ele que vive para sempre. O conhecimento e a fala a ele que vive para sempre. A majestade e o esplendor a ele que vive para sempre. A convocação e o fervor a ele que vive para sempre. A supremacia e a transcendência a ele que vive para sempre. A força e a humildade a ele que vive para sempre. A redenção e a magnificência a ele que vive para sempre. A glória e a retidão a ele que vive para sempre. A invocação e a santidade a ele que vive para sempre. O canto e a exaltação a ele que vive para sempre. O cântico e o louvor a ele que vive para sempre. A adoração e a graça a ele que vive para sempre. Página 104 do Marzor, Mizmor Shir Leon HaShabbat, o cântico especial para o dia de Shabat, né? Não, apenas lembrando, né? Yom Kippur é chamado de o Shabbat Shabbaton, que é o quê? O Shabat, o sábado dos sábados, numa tradução simples para todos entender, né? Então, Yom Kippur é o sábado dos sábados. Todos os sábados do ano inteiro, Yom Kippur, ele está acima de todos. Junte todos os sábados e Yom Kippur está acima de todos os sábados. Shabbat, Shabbaton, né? Então, por isso é muito importante nós estarmos vivenciando o Shabat.
seja com jejum, porque isso, ou sem jejum, porque infelizmente, muitas vezes, né, amados, tem pessoas que não conseguem fazer o jejum, ou por questões adversas, também não conseguem fazer o jejum de quase 25 horas aproximadamente, né, questão de alguns minutos para completar 25 horas. Então, aqueles que não fazem o jejum acham que estão em demérito, ou estão numa posição inferior, e não é por esse lado, né? Todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Não é aquele que está fazendo jejum que significa que está mais elevado do que aquele que não está fazendo. A questão de Yom Kippur está essencialmente... Qual é mesmo a resposta para a pergunta que o rabino fez? Como se sabe que o pecado foi perdoado? A pergunta não foi quem fez jejum foi perdoado? Não. Como que sabemos que realmente o pecado foi perdoado? A chave de Yom Kippur está aí. O verdadeiro e genuíno arrependimento. É isto que é importante, ok? As demais questões são acessórios, ok? Aquele que não faz o jejum, ele tem os seus acessórios para ter a mesma elevação daqueles que estão fazendo o jejum e etc e tal, ok? Então, foco, né? Foco naquilo que é de fato real e que nós não podemos desviar. Foco em frente, amém? Então, salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar a Adonai e entoar salmos em honra de teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer a tua bondade e às noites a tua fidelidade. Com o alaúde, a lira e a harpa acompanhando com o seu som minhas palavras, porque me trazes satisfação com os teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Adonai, e quão profundos são os teus desígnios. O insensato não os percebe, e os tolos não conseguem entender que, mesmo que brotem como ervos iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém tu, ó Adonai, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Adonai, perecerão. E serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como a de um búfalo, e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano, crescerão altaneiros, plantados na casa de Adonai, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e vício, produzirão frutos para proclamar que reto é Adonai. Ele é minha rocha que não dá lugar à injustiça. Ok? Agora nós temos aí um período de louvor a Deus, né, que são os Salmos 145 a 150. Esse período aqui são salmos, né, estes salmos especificamente, que são feitos todos os dias, né, no nosso serviço diário, são salmos específicos de louvor e adoração e gratidão a Deus. Então, Salmo 145, felizes são os que habitam tua casa e ainda te louvarão para sempre. Feliz é o povo que possui isso, feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Um salmo para David. Exaltar-te-ei, meu Deus, ó Rei, e abençoarei o teu nome para sempre. Todo dia te abençoarei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é Adonai e muitíssimo louvado. A grandeza de sua grandeza é inalcançável. Uma geração após a outra louvará os teus atos. Tuas poderosas realizações eles dirão. Eu irei relatar a beleza, a honra de tua glória e palavras sobre tuas maravilhas. Eles contarão sobre o poder de teus temíveis atos e a tua grandeza irei relatar. A lembrança de tua múltipla benignidade eles irão expressar e a tua justiça cantarão. Piedoso e misericordioso é Adonai, tolerante de imensa bondade.
Bom é Adonai para todos, e sua misericórdia paira sobre todas as suas criaturas. Agradecerão a ti, Adonai, todas as tuas obras, e teus devotos te bendirão. Eles dirão sobre teu honroso reinado, e de seu poder falarão, para ensinar à humanidade o seu poder e a honrosa beleza de seu reinado. Teu reinado reina por todos os mundos, teu domínio sobre todas as gerações. Adonai apoia todos os caídos e é muito certo. Abres a tua mão e satisfaz. Voltou. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Abres a tua mão e satisfaz a vontade de todo ser vivo. Justo é Adonai em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas ações. Adonai está próximo de todos os que o clamam, de todos aqueles que a ele clamam com verdade. Ele fará o desejo daqueles que o temem. Ele escutará suas súplicas e os salvará. Adonai guarda todos os que o amam e todos os perversos ele exterminará. Minha boca dirá o louvor de Adonai e bendirá toda a carne o seu santo nome para a eternidade. E nós bendiremos a Deus de agora e para sempre. Louvem a Deus. Salmo 146. Louvem a Deus, louve minha alma a Adonai. Louvarei a Adonai na minha vida, cantarei a meu Deus na minha efemeridade. Não confie nos generosos, no filho do homem que não possui a salvação. Quando sair o seu espírito, ele retornará à sua terra. Naquele dia, seus pensamentos serão perdidos. Feliz é aquele que Deus de Iacro o ajuda. Anseio por Adonai, seu Deus, o que faz o céu, a terra, o mar e tudo que nele está contido. O que guarda a sua verdade para sempre. Ele faz justiça pelos trapaceados, dá pão aos famintos. Adonai liberta os cativos. Adonai abre os olhos dos cegos. Adonai ergue os encurvados. Adonai ama os justos. Adonai guarda os peregrinos. O órfão e a viúva ele encoraja e desvia o caminho dos perversos. Adonai reinará para sempre. Teu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvem a Deus. Salmo 147. Louvem a Deus, pois é bom cantar para nosso Deus, pois a ele é agradável e é apropriado louvá-lo. Adonai constrói Jerusalém e junta os afastados de Israel. Ele medica aqueles que têm os corações quebrados e cura suas tristezas. Quanto ao número de estrelas, dá nome a todas elas. Grande é nosso Senhor e de muito poder. A sua compreensão é incomensurável. Adonai incentiva os humildes, rebaixa os perversos até o solo. Respondam a Adonai com gratidão. Cantem a nosso Deus com harpa, aquele que encobre os céus com nuvens. Prepara a chuva para a terra, faz crescer o feno nas montanhas. Ele dá aos animais o seu pão e aos filhotes do corvo que a ele clamam. Não é a força do cavalo que ele deseja, nem as coxas do homem ele quer. Adonai quer os seus tementes, os que anseiam por sua bondade. Elogie Jerusalém a Adonai, louve a teu Deus, ó Sião, pois ele fortaleceu as fechaduras de teus portões, abençoa os teus filhos dentro de ti. Aquele que põe a paz em tuas fronteiras, te satisfará com a melhor parte do trigo, o que lança seus ditos para a terra. Sua palavra rapidamente correrá. O que dá neve como a lã, espalha a geada como um pó, espalha farelos de gelo. Quem pode resistir diante de seu frio? Ele envia sua palavra e os derrete. Sopra seu vento e fluem as águas. Ele fala suas palavras para Jacob, seus dogmas e preceitos a Israel. Isso ele não fez para todas as nações, e seus preceitos eles desconhecem. Louvem a Deus. Salmo 148. Louvem a Adonai a partir dos céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos, louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas luminosas, louvem-no a partir dos mais altos céus, as águas que ficam por cima do firmamento.
eles louvarão o nome de Adonai, pois eles foram criados pela sua ordem. Ele os ergueu para todo sempre, pois uma lei que não será alterada. Louvem a Adonai a partir da terra, os grandes Taninim e todas as profundezas, fogo e granizo, neve e vapor, o vendaval que cumpre a sua palavra, as montanhas e todos os montes, árvores frutíferas e todos os cedros, as bestas e todos os animais, répteis e aves voadoras, os reis da terra e todas as nações, ministros e todos os governantes da terra, moços e moças, anciãos e crianças, louvarão o nome de Adonai, pois seu nome é elevado e único, apenas a sua glória para sobre a terra e os céus. E ele ergueu a luz para o seu povo. Esse é um louvor para todos os seus amantes, para os filhos de Israel, o povo que é próximo a ele, louvem a Deus. Salmo 149. Cantem a Adonai uma nova melodia, o seu louvor em uma congregação de Hassidim. Alegrar-se a Israel e seu Criador. Os filhos de Sião se rejubilarão com seu rei. Louve seu nome em dança, com pandeiro e lira cantem para ele. Pois Adonai quer o seu povo, ele embelezará os humildes com salvação. Felizes e honrados estarão os Hassidim, eles entoarão sobre os seus leitos. Enaltações para Deus em suas gargantas e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para fazer vingança nas nações e admoestar os povos, para prender seus reis com algemas, seus nobres com cabos de ferro, fazer com eles o julgamento que está escrito. Isso é uma glória para todos os que o amam, louvem a Deus. Louvem ao poderoso em sua santidade, louvem no firmamento a sua força. É o Salmo 150 agora. Louvem ao poderoso em sua santidade, louvem no firmamento a sua força. Louvem-no por seu heroísmo, louvem-no por sua imensa grandeza. Louvem-no com toque de chofar, louvem-no com a harpa e lira. Louvem-no com pandeiro e danças, louvem-no com instrumentos de corda e flauta. Louvem-no com símbolos ressonantes, louvem-no com símbolos estridentes. Toda alma louvará a Deus, louvem a Deus. Toda alma louvará a Deus, louvem a Deus. Baruch Hashem. Página 109, agora as bênçãos para o Shema. Então agora são as bênçãos em preparação para o Shema, né? Que é a confissão máxima da unicidade e da unidade de Deus, que é a confissão da nossa fé monoteísta. Ok? Então, página 109. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que forma a luz e cria a escuridão, que faz a paz e cria todas as coisas. Ilumina a terra e os que nela habitam com misericórdia, e em sua bondade renova cada dia, permanentemente, a obra da criação. Quão múltiplas são as tuas obras, Adonai. Tu as fizestes com sabedoria, a terra está repleta de tuas posses. O Rei elevado, que desde antes dos tempos é sozinho, louvado, enaltecido e elevado sobre os dias da criação. Deus do universo, em tua grande misericórdia, apieda-te de nós. Amo de nossa força, rocha de nossa fortaleza, escudo de nossa salvação, nosso refúgio. O bendito Deus, de grande conhecimento, preparou e fez o brilho do sol. O bondoso criou glória para o seu nome, fixou as luminárias ao redor de seu poder. Os chefes de suas hostes são seres sagrados que exaltam o Onipotente, relatando continuamente a glória de Deus e sua santidade. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, acima nos céus e abaixo na terra, por toda a tua louvável obra e pelas irradiantes luminárias que tu criaste, elas te glorificarão para sempre. Bendito sejas eternamente, nossa rocha, nosso Rei, nosso Redentor, que cria seres sagrados, que seja teu nome louvado para sempre.
Nosso Rei que cria anjos servidores e cujos anjos servidores se encontram nas alturas, proclamam, unidos em temor e em voz alta, as palavras do Deus vivo e Rei do universo. E todos eles são amados, todos são puros, todos são poderosos, todos são sagrados, e todos realizam com temor e reverência a vontade do seu Criador. E todos eles abrem suas bocas em santidade e pureza, com cânticos e melodias, e abençoam e elogiam, glorificam e reverenciam, santificam e recebem sobre si o reinado do nome de Deus, o Rei grande, poderoso e temível. Santo é Ele. Todos eles assumam o jugo do reinado celestial um do outro, e com amor concede um ao outro permissão para santificar seu Criador, com contentamento, com a fala pura e melodia sagrada. Todos respondem em uníssono com temor e declaram com reverência: Santo, Santo, Santo é Adonai das hostes, toda a terra está plena de sua glória. E os Ofanim e as sagradas Raiot, com poderoso estrondo, e se elevam em direção ao serafim, e confrontando-os oferecem louvor e dizem: Bendita seja a glória de Adonai do seu lugar. Ao abençoado Deus, eles entoam doces melodias. Ao Rei, o Deus vivo e eterno, eles recitam cânticos e cantam louvores, pois só Ele é elevado e santo. Realiza atos poderosos e faz inovações. Ele é o Senhor da guerra, semeia a justiça, faz a salvação brotar, cria a cura. Ele é reverencialmente temido em louvores, Senhor das maravilhas, e que sua bondade renova a cada dia, permanentemente, a obra da criação. Conforme foi dito, deem graças a Ele que faz as grandes luzes, pois sua bondade é para sempre. Bendito és tu, Adonai, que cria as luminárias. Amém. Estamos na página 111 e agora nós vamos para o Shema. Ontem à noite nós fizemos o Shema em português e agora nós vamos fazê-lo no hebraico, ok? Então, página 111, Shema. Mão direita sobre as vistas, uma conexão com Deus mais aprofundada, né? Mais concentrada para o Shema. Amém? Então vamos lá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafishecha, uvechol meodecha, ve'hayu hadevarim haele, asher anochi metzavecha hayom al levavecha, ve'shinantam levanecha, ve'dibarta bam beshivtecha beveitecha, uveler techa vaderech, uveshorbecha uvecumecha, ukishartan leot aliadecha, ve'hayu letotafot ben einecha, urtavitam al mezuzot beitecha uvisharecha, ve'haya im shamot shimeu mitzvotai, asher anochi mitzavei tichen hayom, le'ahava et Adonai Elohechem, uleovido bechol levavechem uvechol nafishechem, venatati metar atzechem beito ioreu markosh, ve'asavta ganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha, venatati eseve besadecha liverentecha, ve'acharta ve'savata, ishameru lachem penifite levavechem, Vesartem vavadetem Elohim, Acherim veishtahavitem lachem, Vechara, Afi Adonai, Bachim veatzarit, Hashamai velohi matar, Veadama lotitem etivula, Vavadetem meira mearcharitz hatová, Shir Adonai notelachem. Vesamitem et devará ele aleva vechem diar nafishechem, o que chartem otan liot aliedechem, Ve'hayu letotafot ben einechem,
Velimaditen otan et benechem, ledaber bambe shivitecha beveitecha, uveler techa vaderech, uveshorbecha uvekumecha, urtavitam al mezuzot beitecha uvisharicha, leman irbui mechem vimei venechem, archada ma asher nishba Adonai lavotechem, latet lahem kimei hashamayim archaaretz. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel ve'amarta, alechem ve'asulahem tzitzit, al kanfei v'gidechem ledorotam, ve'natenu al tzitzit, hakanav petir techelet, ve'chayal lachem letzitzit, uritem oto uzechartem etikol mitzvot, Adonai vasitem otam, ve'lo taturu acharei levavechem, Viacharei enechem, asher atem zonim achareichem, lemaan tzikeru vasitem etikol mitzvotai, vihitem kedoshim leeloheichem, ani Adonai Eloheichem, asher otzit etichem me'eretz, Mitzraim lihiot lachem leelohim, ani Adonai Eloheichem, emet. Baruch Hashem. No Shema, né? Tanto no português como no hebraico, nós temos aquela parte em que fala baixo, né, num tom mais baixo, normal, do que a recitação do Shema em si. E por que faz isso? Porque exatamente esta parte, ela fala sobre maldições. Então, por isso que ela vem num tom de voz mais baixo, como um sussurro, né? Então, é exatamente por isso que faz essa parte aí num tom de voz mais baixo, porque contém ali maldições, ok? Então, agora na página 113, nós vamos para a nossa Amidah de Yom Kippur, as nossas preces. Então, aqueles que podem ficar em pé, né? Então, vamos ficar em pé para a nossa Amidah, né? Então, a Amidah, ela normalmente ela é feita, né, num tom baixo de voz, ou seja, como um sussurro, né, em que você ouve o que você está falando como um sussurro, ok? Então, nós estaremos fazendo a Amidah num tom de voz mais baixo. Quem tem o Marzor, né, pode acompanhar facilmente, e quem não tem o Marzor, então, mesmo a gente falando num tom mais baixo de voz, dá para acompanhar a Amidah, ok? Amidah significa as preces, né, que nós temos aí. Então, página 113, a nossa Amidah para Yom Kippur. Recorda-nos para a vida, Rei que deseja a vida, inscreve-nos no livro da vida, por ti, Deus da vida. Quem é como tu, Pai misericordioso, que com piedade recorda suas criaturas para a vida? Tu és confiável para ressuscitar os mortos. Bendito és tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Tu és santo, o teu nome é santo, e seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade. Através de todas as gerações, proclamem o reinado de Deus, pois somente ele é exaltado e santo. E assim o teu nome, Adonai, nosso Deus, será santificado sobre Israel, teu povo, sobre Jerusalém, tua cidade, sobre Sião, a morada de tua glória, sobre o reinado da casa de David, teu ungido, e sobre tua morada e teu santuário. E assim, Adonai, nosso Deus, impõe medo a ti sobre tudo que tu fizeste, e temor a ti sobre tudo que tu criaste. E então todas as obras te reverenciarão, todos os seres criados se prostrarão diante de ti, e todos eles formarão uma única união para cumprir tua vontade, com um coração perfeito. Pois sabemos, Adonai nosso Deus, que o domínio é teu, a força está em tua mão, o poder em tua destra, e teu nome é reverenciado sobre tudo que criaste. E assim, Adonai, nosso Deus, concede honra a teu povo, glória àqueles que te temem, boa esperança àqueles que te buscam, palavra de confiança àqueles que anseiam por ti.
Júbilo à tua terra, alegria à tua cidade. Florescimento de força a David, teu servo, e o estabelecimento de luz ao filho de Ishai, teu ungido rapidamente em nossos dias. E então os justos verão e se alegrarão, os retos se regozijarão e os piedosos exultarão com cânticos. A injustiça fechará sua boca e toda iniquidade desaparecerá em fumaça, quando tu removeres da terra o domínio do mal. Adonai nosso Deus, tu és aquele que reinarás único sobre todas as tuas obras, no monte de Sião, a morada de tua glória, em Jerusalém, tua cidade santa, como está escrito em tuas sagradas escrituras. Reina Adonai para sempre, teu Deus de Sião, através de todas as gerações, louvem a Deus. Santo és tu, temível é teu nome, e fora de ti não há Deus. Como está escrito, Adonai das hostes é exaltado em justiça, e o santo Deus é santificado em retidão. Nosso Deus e Deus de nossos pais, que nossas preces cheguem diante de ti, e não sejas desatento às nossas súplicas, pois não somos tão atrevidos e obstinados para declarar perante ti, Adonai nosso Deus, que somos retos e não pecamos. A partir daqui para frente, nós temos ainda dentro da Amidá, nós temos a questão da confissão dos pecados, né? Então, é aquela questão de fechar o punho, né, e bater sobre o peito, né, o momento da confissão dos pecados, ok? Então é a Chaminu, transgredimos, ok? Então vamos lá? Transgredimos, agimos perfidamente, roubamos, difamamos, agimos perversa e maldosamente, pecamos premeditadamente, mentimos, zombamos, nos rebelamos, provocamos, fomos desobedientes, cometemos iniquidade, transgredimos propositadamente, oprimimos, fomos obstinados, nós cometemos o mal, agimos perniciosamente, agimos abominavelmente, nos perdemos e fizemos outros se perderem. Nós nos desviamos de teus bons preceitos e ordens, e não nos beneficiamos com isso. Realmente, tu és justo em tudo o que veio sobre nós, pois tu agiste em verdade, e somos nós que agimos perversamente. O que diremos a ti que moras no alto? O que relataremos a ti que habitas nos céus? Sem dúvida, tu conheces todas as coisas ocultas e reveladas. Tu sabes os segredos nunca revelados do mundo, e todos os segredos de cada ser vivo. Tu verifica todas as câmaras do estômago, examina os rins e o coração. Não há nada escondido de ti, e não há nada oculto diante dos seus olhos. E então que seja a vontade, Adonai, nosso Deus, que tu nos limpe de todos os nossos pecados não intencionais, e que tu nos desculpe por todos os nossos pecados intencionais, e que tu nos perdoe por todos os nossos pecados de rebeldia. Arret, né, a segunda parte de cada frase, onde está incluída a questão do pecado, mesma coisa, né, o punho fechado, batendo levemente no peito. Nós estamos na página 116, né? E na página 117 nós temos aquela parte lá que nos fala, aquela frase que nos fala sobre por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe e nos expie. Então as três expressões, nos desculpe, nos perdoe e nos expie, é de bater, mesma coisa, com referência aos pecados, bate levemente no peito, em cima do coração. Arret, vamos lá. Sobre o pecado que pecamos diante de ti, acidentalmente e com vontade, e sobre o pecado que pecamos diante de ti, com endurecimento do coração, sobre o pecado que pecamos diante de ti, sem conhecimento, e sobre o pecado que pecamos diante de ti, através da expressão dos nossos lábios.
sobre o pecado que pecamos diante de ti em público e secretamente, e sobre o pecado que pecamos diante de ti através de imoralidades sexuais, sobre o pecado que pecamos diante de ti por utilizar de forma imprópria a fala, e sobre o pecado que pecamos diante de ti com conhecimento e com enganação, sobre o pecado que pecamos diante de ti através dos pensamentos do coração, e sobre o pecado que pecamos diante de ti através de injustiça com o próximo, sobre o pecado que pecamos diante de ti através da confissão não sincera, e sobre o pecado que pecamos diante de ti promovendo misturas que geram promiscuidade. E sobre o pecado que pecamos diante de ti intencionalmente e sem intenção, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por desprezar nossos pais e professores, e sobre o pecado que pecamos diante de ti com o uso da força, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por profanar o nome de Deus, e sobre o pecado que pecamos diante de ti através de bobagens da boca, e sobre o pecado que pecamos diante de ti pela impureza dos nossos lábios, sobre o pecado que pecamos diante de ti com o nosso mau instinto, sobre o pecado que pecamos diante de ti com conhecimento e sem conhecimento. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de ti ao receber ou dar suborno, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por negar e por quebrarmos promessas, sobre o pecado que pecamos diante de ti por falarmos maledicência, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por caçoar, sobre o pecado que pecamos diante de ti nas relações comerciais, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por pecar através da comida e da bebida, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por nos comportarmos de forma orgulhosa, sobre o pecado que pecamos diante de ti por olharmos coisas proibidas, e sobre o pecado que pecamos diante de ti pela fala de nossos lábios. Sobre o pecado que pecamos diante de ti com um olhar que demonstra orgulho, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por descaramento. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de ti por tirar seu jugo de nossas costas, sobre o pecado que pecamos diante de ti em assuntos judiciais, sobre o pecado que pecamos diante de ti por enganarmos os outros, sobre o pecado que pecamos diante de ti por sermos mesquinhos, sobre o pecado que pecamos diante de ti por sermos levianos e irresponsáveis, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por sermos teimosos, sobre o pecado que pecamos diante de ti por corrermos para cometer pecados, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por fofocarmos, mesmo se for verdade, sobre o pecado que pecamos diante de ti por jurarmos em vão, e sobre o pecado que pecamos diante de ti pelo ódio gratuito, sobre o pecado que pecamos diante de ti ao estender a mão, sobre o pecado que pecamos diante de ti pela confusão do coração. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Encerrando a Amidá, o Se Shalom. O Se Shalom Biromav, Roya Se Shalom Aleno, Ve'alko Israel, Vem Miru. Amém. Agora nós vamos para o cântico diário. Podeis sentar. O cântico diário aqui, ele corresponde, né? O dia da semana, ok? Hoje nós estamos no 5º dia da semana, certo? Então, por estarmos no 5º dia da semana, o 5º dia do Shabat, então nós vamos ver o cântico diário referente ao 5º dia da semana. Então, para os que têm o Marzor, nós vamos para a página 122. Página 122 é o cântico diário, é o cântico do 5º dia. Rayon Yom Hamishi, Shebo Rayu Haleviim, Omirim Beveit Hamikdash. Hoje é o 5º dia do Shabat, no qual os levitas cantavam no templo, né?
ao cantor mor adaptada Gitite de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, que é a nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus de Iacob. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a agradável harpa e o saltério. Tocai o chofar pela lua nova, no dia fixado como dia da nossa festa. Pois este é o estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Iacob. Ele o prescreveu em José como testemunho quando esse saiu para governar a terra do Egito, onde ouviu uma linguagem que não conhecia. Livrai o seu ombro do peso, do caldeirão da servidão foram retiradas as suas mãos. Na angústia clamaste silenciosamente, livrei-te. Respondi-te com voz de trovão. Provei-te junto às águas de Merivá. Ouve, povo meu, eu te advertirei, ó Israel. Se me escutares, não haverá em ti Deus estranho, nem adorarás a Deus estrangeiro. Eu sou Adonai, teu Deus, que te fez subir à terra do Egito. Abre bem a tua boca e enchê-la-ei. Mas o meu povo não escutou a minha voz e Israel não me quis. Assim deixei-os andar segundo a obstinação dos seus corações, para que seguisse os seus próprios conselhos. Quem dera que me escutasse meu povo, que Israel andasse nos meus caminhos. Eu em breve abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem Adonai não declaram abertamente, mas o castigo deles durará para sempre. Ele nutriu a Israel com a melhor farinha de trigo, e com o mel que emana da rocha os saciou. Então aqui nós encerramos o cântico diário. Ok? Então agora nós vamos para a página 125, onde nós estaremos aí fazendo o Enkelohenu, né, que é não há como nosso Deus, e em seguida vamos fazer o Aleino, né, o Aleino, e na sequência do Aleino, né, encerrando com Ierri, Adoneino Moreno Verabeno Melech Hamashia Leolam Vaed, e já na sequência nós vamos vamos recitar, melhor dizendo, os Salmos 124 até o 132, que faz parte da leitura para completarmos todo o livro de Salmos lidos, recitados desde o primeiro dia de Elul até o dia de Yom Kippur, né? Até o dia do perdão. Então hoje nós estaremos completando o livro de Salmos. Hoje, agora, né, nessa parte da manhã, depois de Aleino, vamos fazer os Salmos 124 a 132. E aí nós estaremos encerrando, então, o serviço da manhã de Yom Kippur ao nosso Deus. Ok? Amém. Então, Enkelohenu, né? Então, diz assim, Enkelohenu, Enkadoneinu, Enkemalkeinu, Enkemoshienu, Michelohenu, Michadoneinu, Michemarkenu, Michemoshienu, Nodilelohenu, Nodiladoneinu, Nodilemalkeinu, Nodilemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Markeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Markeinu, Atahu Moshienu, Atatoshenu, Atatakum, Terahim, Sion, Kiet Lechenená, Kivá Moed. Ou seja, não há como nosso Deus, não há como nosso Senhor, não há como nosso Rei, não há como nosso Salvador. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Senhor? Quem é como nosso Rei? Quem é como nosso Salvador? Reconheçamos nosso Deus, reconheçamos nosso Senhor, reconheçamos nosso Rei, reconheçamos nosso Salvador. Bendito seja nosso Deus, bendito seja nosso Senhor, bendito seja nosso Rei, bendito seja nosso Salvador. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, tu és o nosso Salvador. Tu nos salvarás, tu te levantarás em favor de Sion, pois o seu tempo chegou. Este é o nosso Deus, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus do povo israelita, o nosso Deus.
Então agora vamos ficar em pé para o além. Ok? Então, onde nós fizemos o além em português, hoje vamos fazê-lo então no hebraico. Ok? Página 125, além. Além לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו קרים וגורלנו, ככל המונם, שהם משתחווים להבל ולריק, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Shevonot Shamaim Veosed Aretz, o Moshav Yekarô Bashamaim Mimal, o Shechinat usou Begovere Meromim, o Elohim Enot, Emet Marqueno, F. Zulato Kakatuve Betorato, Veadata Rayon Vashivota Elevavecha, que Adonai Hu Elohim, Bashamaim Mimal Veadhatz Mitachati Enot, Vealken Nekave Lecha Adonai Elohim, Lirot merabit feret uzecha leavir gilurim min haaretz vechaelilim karot karetum letakem olam bermachut shabai vehor benevasari kriovishmecha leafanot elecha korish yaretz yakiru videu kol yoshevet tevel que lecha tirra korberer shava kolashon Lefanecha Adonai Eloheinu Ichiu Veopulo Velichvod Shimichai Karitenu Vikabelu Rolam Alevi Etiol Marchotecha Vetimiloch Alevi Mera Leolam Vaed Ki Hamarhut Shelechachi Olorme Aditimiloch Bechavod Kakatuvi Betoratecha Adonai Miloch Leolam Vaed Veneemar Vehaya Adonai Lemelech Arkou Haaretz Bayom Hahu Yihie, Adonai Echad, o Shemo Echad. Yehi Adonai no Moreno, Verabeno Meler, Hamashiach, Leolam Vaid. Podeis aceitar e vamos para o Salmo 124 agora, para estarmos aí na leitura dos Salmos, recitação dos Salmos, ok? Salmo 124 até o 132, ok? Então vamos, Salmo 124, Baruch Hashem, Salmo 124 até o 132, Baruch Hashem, vamos lá? Salmo 124, um cântico de ascensão de David. Se não tivéssemos por nós o Eterno, seja isso proclamado por Israel. Se não tivéssemos por nós o Eterno, quando malévolos contra nós se levantaram, teríamos sido devorados vivos ao se acender contra nós seu furor. Ondas violentas nos teriam afogado, torrentes impiedosas teriam submergido nossa alma. Bendito seja o Eterno que não permitiu sermos nós uma presa para suas garras e dentes. Como um pássaro que escapa do laço com o que o tentam prender caçadores, escapou nossa alma. Rompeu-se o laço e fomos libertados. Nosso socorro foi e é o nome do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Salmo 125, um cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte de Sião, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo permanentemente. Não permanecerá o cetro dos ímpios com poder sobre a terra dos justos, para que não sejam tentados a se deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, aos justos e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, que o Eterno os conduza junto com todos os malévolos à destruição, e que haja paz sobre Israel. Salmo 126.
Um cântico de ascensão. Quando o Eterno nos trouxer de volta a Sião, a nós, seus exilados, nos parecerá estar sonhando. Nosso semblante, então, estampará somente alegria e nossa boca vibrará em cânticos. Dirão, então, todas as nações, quão extraordinário é o que fez o Eterno por este povo. Imenso será nosso regozijo pelas maravilhas que fará por nós, ó Eterno. Traze-nos de volta do cativeiro, ó Eterno, como correntes de água que se espalham e penetram na terra sedenta. Certamente os que ora semeiam em lágrimas hão de chegar à colheita com alegria. Os que a chorar vêm trazendo as sementes em júbilo retornarão carregando os frutos da colheita tão esperada. Salmo 127. Um cântico de ascensão de Salomão. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a querem construir. Se ele não guardar a cidade, vã será a vigília da sentinela. Os que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e dedicam-se arduamente a ganhar seu sustento, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão a repousar. Quanto a seus filhos, são uma doação do Eterno. Sua descendência é a recompensa que recebem. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles esteja repleta. Mesmo por seus inimigos serão respeitados quando com eles dialogarem junto às portas da cidade. Salmo 128. Um cântico de ascensão. Feliz é aquele que reverencia o Eterno e trilha seus caminhos. O trabalho de suas mãos proverá seu sustento. Feliz será e tudo lhe correrá bem. Em seu lar, sua esposa será como uma fecunda videira e seus filhos como ramos da oliveira, em volta da sua mesa. Assim será abençoado o homem que reverencia o Eterno, e lhe dirão, que de Sião te abençoe o Eterno, e que possas contemplar a prosperidade de Jerusalém por todos os dias de sua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 129, um cântico de ascensão. Muito me afligindo desde minha juventude. Podes declará-lo, ó Israel. Muito me combateram desde a minha mocidade, mas contra mim não prevaleceram. Como lavradores que aram a terra, abrindo profundos sulcos, feriram-me e quiseram me imobilizar meus inimigos. Mas o Eterno é justo e cortou as cordas dos ímpios. Retrocedam humilhados os que odeiam de Sião. Sejam como a relva exposta nos telhados, que seca antes mesmo de florescer. Dela não quer o segador encher sua mão, nem buscá-la quer o atador de feixes. Os transeuntes não dirão, como diante de belas flores, que seja sobre vós estendida a bênção do Eterno, em cujo nome vos abençoamos. Salmo 130. Um cântico de ascensão. Das profundezas do abismo clama a ti, ó Eterno. Ouve minha voz e permita que estejam atentos os teus ouvidos a meu brado suplicante. Se mantivesses diante de ti a imagem de todas as nossas iniquidades, quem mereceria subsistir? Mas tu mantens aberta a porta do perdão, para que possa ser reverenciado com amor e respeito. Pelo Eterno aguardo esperançoso, por sua palavra de perdão espero. Por ele minha alma anseia. Mais que o vigia noturno busca a chegada do alvorecer. Sim, mais do que ele anseia pelo amanhecer, deseja a minha alma o Eterno. Ó Israel, põe no Eterno toda a tua esperança, pois nele está a benignidade, e com ele vem a redenção. Certamente ele redimirá Israel,
de todas as suas iniquidades. Salmo 131, um cântico de ascensão de David. Ó Eterno, não é altaneiro o meu coração, nem altivo o meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima da minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe se sente minha alma. Espere tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo sempre. E finalizando o Salmo 132. Cântico de ascensão. Lembra-te, ó Eterno, de David e todas as aflições que o acometeram. Como votos solenes e juramentos fez ao Eterno, o poderoso de Iacove, afirmando: na tenda em que moro não entrarei, nem em meu leito buscarei repouso. Não concederei sono aos meus olhos, nem cerrarei minhas pálpebras, até encontrar um lugar para o Eterno, uma morada digna para o poderoso de Iacove. Ouvimos que seria em Efrate, e a encontramos nos campos de Iar. Entremos em seus tabernáculos e prostremo-nos diante da base de seus pés. Ergue-te, ó Eterno, e vem ao lugar de teu repouso, tu e a arca de tua glória. Que de justiça se revistam teus sacerdotes, e te regozijo, cantem teus fiéis. Por amor a David, teu servo, não rejeites teu ungido. Fez o Eterno a David uma promessa da qual não se retratará. Um de teus descendentes farei ascender a teu trono. Se guardarem teus filhos minha aliança e meus mandamentos cumprirem, segundo o que lhes hei de ensinar, também seus filhos perpetuamente sentar-se-ão em teu trono. Pois o Eterno elegeu Sião como o lugar preferido para a sua morada, dizendo: aqui para sempre hei de morar, pois esta é minha escolha. Abençoarei abundantemente seus suprimentos, fartarei de pão seus necessitados. Vestes de glória e salvação fornecerei a seus sacerdotes, e seus fiéis cantarão em regozijo. Farei florescer a dinastia de David, e uma luz prepararei para guiar meu ungido. Seus inimigos cobrirei de vergonha, enquanto sua coroa farei sempre resplandecer. Amém, amém. Ok? Então, aqui nós encerramos o nosso serviço da manhã, Shacharit. E dessa forma, não esqueçamos que à tarde, às 14 horas, nós temos um encontro com a tarde com a Torá, e às 15 horas nós temos o nosso serviço da tarde, Mincha, dentro de Yom Kippur, ok? Então, às 14 horas, a tarde com a Torá, aí teremos uma pequena pausa e às 15 horas nós estaremos retornando para o nosso serviço de Yom Kippur, o serviço da tarde, Mincha, ok? Já passamos, melhor dizendo, do meio de todo o serviço de Yom Kippur. Baruch Hashem. Até daqui a pouco. Shalom, shalom.